Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Deuteronômio, capítulo 19. Quando Yahvé teu Deus houver eliminado as nações, cuja terra Yahvé teu Deus te dará, e as conquistares, e estiveres morando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé teu Deus te dará. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que Yahvé teu Deus te dará como herança. Isto para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida, que poderá se refugiar lá para se manter vivo. Aquele que matar seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai com seu próximo ao bosque para cortar lenha. Impelido com força o machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Ele poderá então refugiar-se numa daquelas cidades, ficando com a vida salva, para que o vingador do sangue, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, tirando-lhe a vida sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando Yahvé, teu Deus, fizer com que as tuas fronteiras se alarguem, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometera dar a teus pais, com a condição de que cuides de pôr em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno, amando a Yahvé teu Deus e andando continuamente em seus caminhos. Acrescentarás ainda mais 3 cidades às 3 primeiras, para que não se derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te dará como herança, e não haja sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo, ele arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o mortalmente, e a seguir refugia-se numa daquelas cidades. Os anciãos da sua cidade enviarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto, que teu olho não tenha piedade dele. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente e serás feliz. Não deslocarás as fronteiras do teu vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que irás herdar na terra, cuja posse Yahvé, teu Deus, te dará. Existe, infelizmente, o assassinato inocente. O pai deixou uma arma em cima do guarda-roupa, o filho pegou sem querer, atirou no amiguinho. É um caso que a polícia vai registrar, vai ter uma ficha. Futuramente, se ele não praticar mais isso, estará livre, limpo. Mas se houver um outro caso, aí ele vai ter uma ficha. Nessa ficha diz isso, isso e isso, e vai haver um julgamento, vai haver talvez uma condenação ou não. É tudo caso para se pensar, é tudo caso para se analisar. E Deus é bem claro: se matou deliberadamente, tem que haver punição. Deus também fala dos limites. Olha só, eu coloquei os meus marcos, esse pedaço é meu, mas a pessoa vai lá e desloca o marco para dentro, ou seja, ele diminui o terreno do vizinho e aumenta o terreno dele. Isso Deus não quer. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme ela própria maquinava tratar o seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio, para que os outros ouçam, fiquem com medo e nunca mais tornem a praticar semelhante mal no meio de ti.
que teu olho não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus foi vítima desses falsos acusadores, contratados por Anás, Caifás. Olha, imagina o preço que eles pagaram. A Bíblia não relata, mas imagina o preço de Anás, de Caifás, dessas pessoas que foram pagas para caluniarem Jesus. Não era uma acusação qualquer, não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus, o nosso Salvador. A profecia, as escrituras tinham que ser cumpridas, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Né? E assim vai. Judas fez a sua parte, mas cada um também colaborou. O que eles tinham que fazer? Reconhecer o erro e pedir perdão. Pediram? A Bíblia também não relata. O que aconteceu com eles não cabe a nós. Não cabe a nós fazermos julgamento algum de ninguém, porque você não sabe o que se passa quando uma pessoa morre e quando uma pessoa se encontra com Deus. Nesse período é só entre Deus e a pessoa. E aqui Jesus fala olho por olho, dente por dente. Mas lá na frente, Jesus fala: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas agora a coisa é diferente. Se você fizer um mal, do mesmo modo, esse mal te atingirá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E você pode colocar palavras, chinelo, uma pedra, qualquer coisa. O que você fizer de mal, esse mal virá para você igualmente. Capítulo 20. Quando saíres para guerrear contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, pois contigo está Yahvé teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiverdes para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e lhe dirá: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais, ou vos aterrorizeis diante deles, porque Yahvé, vosso Deus, marcha convosco, lutando a vosso favor contra os vossos inimigos para salvar-vos. Os escribas também falarão ao povo, dizendo: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a consagre. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro colha os primeiros frutos. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a tome. E os escribas continuarão a falar ao povo: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Quando acabarem de falar ao povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Quando estiveres para combater numa cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e abrir-te as portas, todo o povo que nela se encontra ficará sujeito ao trabalho forçado e te servirá. Todavia, se ela não aceitar a paz e declarar guerra contra ti, tu a sitiarás, e Yahvé teu Deus a entregará em tua mão, e passarás todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos que Yahvé teu Deus te entregou. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações, que Yahvé teu Deus te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme Yahvé teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a praticar
todas as abominações que elas praticavam para seus deuses. Estaríeis pecando contra Yahvé, vosso Deus. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e tomá-la, não deves abater suas árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que a trates como um sitiado? Contudo, se sabes que tal árvore não é frutífera, podes então cortá-la e talha-la para fazer instrumentos de assédio contra a cidade que está guerreando contigo até que a tenhas conquistado. Deus tem todos os cuidados. Você plantou, colheu? Não. Então volte para que desfrute. Eu estou te abençoando, eu estou dando a bênção para você desfrutá-la. Não é para eu te dar a bênção e depois arrancar de ti como nada. Não, você vai, desfruta, num outro momento, numa outra oportunidade, você ajuda teus irmãos na guerra. Também ele fala: você está sitiando uma cidade, existem árvores, as frutíferas é para você se alimentar dela. As que não são frutíferas, você corta e faz o quê? Armas para que você ataque aquela cidade. Mas tem que tomar cuidado com o desmatamento, destruir as florestas. Tem que tomar muito cuidado. As pessoas se esquecem que existe amanhã, ainda existe amanhã. Por isso eu tenho que fazer as coisas hoje pensando no amanhã. É verdade que o amanhã a Deus pertence, mas eu não sei se eu estarei vivo ou se eu estarei com Deus amanhã. Então eu tenho que tomar cuidado, fazer as coisas, eu vou economizar, porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Ou hoje eu não tenho, amanhã eu posso ter. Eu não sei. Temos que ter sempre um cuidado diante de Deus, obedecer às coisas que Deus manda fazer e às coisas que Deus não manda fazer.